Faça um excepcional dia, mulher. Como é que você tá? Vamos falar hoje sobre como dominar a minha mente. O que tem te paralisado hoje? O que está te dominando? É um medo? É um pensamento? É um comportamento? Ação? Então, fica aqui para a gente aprofundar um pouquinho, trazer um passo a passo aqui para você colocar em prática. Então, assim, aproveita que esse é um conteúdo riquíssimo de mentoria paga. Então, aproveita que está aqui e está disponível para você. Então, seja bem-vindo, aproveita para compartilhar, seja luz na vida de alguém. E já vamos colocar a nossa intenção desse momento. Que esse momento sirva para aumentar o seu nível de consciência, para que você consiga tomar as suas decisões de forma clara, de forma consciente. Então, seja bem-vinda. Então, o que está te dominando hoje? Como assim dominar a minha mente? O que isso significa? Quantas vezes você quis fazer algo e não conseguiu? Você às vezes desejou algo, mas faltou ali uma coragem. Você quis ousar, quis se desafiar, mas o medo te paralisou. Então, o que é dominar a mente? Para você conseguir entender, esse final de semana eu vivi uma experiência nova e decidi, me arriscar ali na tirolesa e levei a minha filha comigo. Então eu incentivei ela a ir comigo. E você está sendo um incentivador ou você está sendo alguém que fala que não vai dar certo, não mexe com isso não? Então, naquele momento, tive medo? Claro que tive. Mas eu deixei o medo me dominar? De forma alguma. É aquilo que eu vim falando aqui para vocês. Você precisa dominar a sua mente a fim de se desenvolver, a fim de crescer, de prosperar. Então, naquele momento ali que eu estava prestes a saltar com ela teve medo. Eu conversei com ela, falei que a mamãe estava ali e segurei na mão dela. E a gente foi. E foi uma experiência única. Então, assim, eu não deixei o medo me dominar, não deixei com que a minha mente paralisasse o meu corpo. A mesma coisa acontece nos desafios de esporte. Quando a gente decide correr, se arriscar, fazer um esporte, o que a sua mente vai dizer? Não vai não mexe com isso não. O que o seu cérebro, né? E aí, a sua mente decide não se submeter, ousar, arriscar. Então é sobre isso. É sobre não ser dominado por um medo, por um pensamento. Então vamos aprofundar. Aproveita para compartilhar. Ajude alguém a se autogovernar. Então, o primeiro passo para a gente conseguir dominar a nossa mente é ter consciência, ter clareza. Como assim? Como que você está decidindo? Eu estou decidindo aqui de forma consciente, estou colhendo as consequências dessas escolhas. Como que está o seu coração? Por exemplo, o coração, ele vai tomar as decisões voltado para o futuro. E a mente, ela vai tomar as decisões baseadas nas experiências do passado. Como assim? Às vezes você viveu experiências e isso fica armazenado na sua mente. Então, assim, as suas decisões estão baseadas nas suas experiências. Quando você decide racionalmente. E o coração te ajuda a tomar decisões voltadas para o futuro. Aquele ousar, aquele arriscar.
Mas se questione como que está o seu coração. O que você tem guardado dentro dele. E o estômago, né, a genitália, faz a gente tomar as decisões baseadas no presente, no aqui e agora. Então, você decide comer porque você está com fome aqui e agora. Você decide fazer sexo porque você está com um desejo. Então, consegue perceber essa dinâmica de tomada de decisão? Pois é. Então, se questione. O que tem te prendido? O que tem te paralisado? Você é escravo de quê? O que tem te dominado? Por exemplo, como que está o seu corpo? Como que você tem se alimentado? Como que você tem praticado esporte? Como que estão as suas emoções? Quais gatilhos faz você, às vezes, regredir? Ou às vezes ser impulsiva, reativa? Como que está a sua espiritualidade? O que dá sentido e significado para os eventos da vida? Como que você tem se preenchido dos frutos do Espírito? Qual medo está te paralisando? O que você tem tolerado? Qual historinha justificativa você tem contado para si mesma? Para si mesma. Então, esse primeiro passo, ele é no intuito de te tirar do escuro. Clareza, consciência. Quais padrões você tem repetido, você tem perpetuado por aí? Quais crenças estão te limitando, estão te impedindo de prosperar? Então, o primeiro passo para dominar a sua mente, a sua mentalidade, vai ser esse, de ter consciência, de ter clareza. Vamos para o próximo. Está conseguindo acompanhar? Está fazendo sentido? Se não, pode colocar aqui nos comentários no intuito de tirar todas as dúvidas. Então, o próximo passo vai ser pensamentos. Como que está o seu pensamento? Eu costumo dizer para os meus pacientes que o pensamento ele é como uma sementinha. Se você regar, se você alimentar, ela vai criar raízes e vai acabar te dominando. Então, qual pensamento está te dominando hoje? Às vezes é aquele pensamento de ai, não vou conseguir, ai, não vou dar conta, isso não é para mim. Então, qual pensamento você está alimentando hoje? Então, você não é o que as pessoas disseram, você não é as suas experiências, você não é a sua fase atual. Você é aquilo que você decide se tornar. Então, não tome as suas decisões baseadas nas suas experiências passadas, no que disseram de você, no que fizeram com você. Então, o que você sente? Em que sentido? Primeiro você pensa, isso vai gerar um sentimento, que vai gerar um comportamento. Então, como que estão os seus pensamentos? E, consequentemente, como que estão os seus sentimentos, os seus comportamentos, as suas ações, as suas atitudes? E aí, eu quero te questionar o seguinte: o que tem saído da sua boca? O coração fala aquilo que... A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, como que está o seu coração hoje? Como que está o seu coração? É um perdão que precisa ser liberado? É um ressentimento? É uma mágoa? E o que tem saído da sua boca? Como que está o seu olhar para as dinâmicas, para os desafios, para os desertos, para as tempestades?
Então, foque na solução. Ao invés de você ficar focado somente no que está difícil, foque na solução. O que você pode fazer para transformar isso? Qual caminho você pode seguir? O que você pode decidir fazer diferente? Então, às vezes você está com medo de ousar, de arriscar, de errar, de fracassar. Coloque na sua cabeça. Troque essa chave. Eu vou ousar, eu vou arriscar. Se eu errar, eu vou aprender. Ou eu vou ganhar, ou eu vou acertar. E eu quero te desafiar. Uma experiência, né? Uma tarefinha para casa. Eu costumo dizer assim para os meus pacientes. Coloca no papel. Coloca no papel. Às vezes você fica pensando, ruminando, aqueles pensamentos que, né, tóxicos ali, que tá te dominando. Coloca no papel. Tire do abstrato e coloque no concreto, no real. Essa técnica ela ajuda muito a você ter clareza. Tá fazendo sentido para você? Tem quanto tempo que você não usa? Que você não arrisca, que você não se desafia, que você não sente aquele friozinho na barriga? Pois é. Sabe aqueles pensamentos assim de não vou dar conta, não vou conseguir, isso não é pra mim? Pois é. Não é porque eu estou aqui ministrando essa aula para vocês que eu não tenho esses pensamentos. Eu tenho, mas eu não permito que eles me dominem. Então, toda vez que surge algum tipo de pensamento nesse sentido na minha cabeça, eu bloqueio ele na hora. Então, eu vou provar para mim mesma que eu vou fazer, que eu vou conseguir, que eu vou dar conta. E, consequentemente, eu acabo me superando toda vez. Então, eu acabo me superando. Então, eu não deixo com que esses pensamentos me dominem. Qual pensamento você tem permitido que te domine? Vamos para o próximo. Conexão. O que seria conexão? Recapitulando, a gente já passou por 2 passos. Um passo de clareza, de consciência e um passo de pensamentos. Para você conseguir colocar em prática e dominar a sua mente. Então, o que seria conexão? Como que você tem se priorizado? Como que você tem cuidado de você? Você está lá no final da fila ou você é a primeira da fila? Pois é. Como que você tem se preenchido? Como que você tem se enchido por aí? Não adianta você estar vazia e querer matar a sede de alguém. Então, como que está a sua rotina de autocuidado? Como que está a sua conexão com a natureza? Leitura, música, esporte, descanso. Como que você tem cuidado de você? Então é sobre isso. Como que você tem se priorizado? Esse passo de conexão. Por muito tempo, por muitas vezes eu me coloquei de lado, em prol do outro. Por muitas vezes eu fui essa mulher boazinha, que carregava raiva dentro de si, por se doar e não receber em troca. Mas parece egoísmo, fiel. Será mesmo? Porque não adianta você querer cuidar do outro, ajudar o outro, servir o outro, se você está vazia. Você vai acabar ficando irritada, sem paciência, amarga.
está sendo nos seus ambientes, nas suas relações? Quem você tem colocado em primeiro lugar? Vamos para o próximo passo. O próximo passo para conseguir dominar a sua mente será os hábitos. Como assim? Quais hábitos você está tendo por aí? São hábitos funcionais ou disfuncionais? Inclusive, eu aprofundei muito em uma live poderosa aqui sobre hábitos, como transformar um hábito. E se você não assistiu, corre lá e assiste. Muito poderosa a live de hábitos. Então, como que está o seu sono, sua alimentação, atividade física, suas metas, seus objetivos? Vamos aprofundar um pouquinho em metas e objetivos. Às vezes você está tão perdida, tão no escuro, que você não sabe o que quer, o que faz sentido, quem você é, onde você quer chegar. Então, o primeiro passo é você saber onde você está. Teve clareza sobre isso? Aprofunda e descubra o que faz sentido, onde você quer chegar. E o próximo passo será entender o que você vai precisar fazer para chegar lá. O que você vai precisar fazer para chegar lá? Como que está o seu ambiente? O seu ambiente está te impulsionando a se desenvolver, a prosperar, ou ele está te puxando para baixo? Eu quero fazer um adendo nesse tópico de ambiente, porque o ambiente ele tem um poder enorme de te impulsionar ou de te fazer regredir, de te desviar do seu caminho, do seu propósito, ou te impulsionar. Então eu quero fazer esse adendo no sentido de que um ano e meio que eu decidi mudar o meu ambiente, as minhas referências, e eu me desenvolvi muito. Quando eu olho para trás, eu me desconheço da pessoa que eu era e da pessoa que eu estou me tornando. Estou pronta? Não. É uma escada. É uma escada que precisamos subir, aumentando dia após dia o nível de conhecimento, não se contentando, não tolerando viver mais do mesmo. E o próximo seria quem são as suas influências? Quem está te influenciando hoje? Você está influenciando ou você está sendo influenciado? Então é sobre isso. E o próximo passo para você conseguir dominar a sua mente é entender que você vai precisar se conectar a pessoas. Como assim? Como que está a sua rede de network? Às vezes você quer chegar em determinado lugar, mas você não está tendo nenhum comportamento, nenhuma ação, nenhuma referência que te conecte a esse lugar. Então, o network é extremamente importante para você conseguir dominar a sua mente. Então, você vai precisar se conectar com aquela pessoa que já chegou onde você quer estar. Ou às vezes que tem um caminho que você precisa seguir para chegar em determinado lugar. E antes de trazer uma estratégia, né, para você conseguir dominar a sua mente, fazer com relação a esse tópico de network, às vezes você não sabe como sair de onde você está. Então você vai precisar se conectar com quem vai te ajudar. E para isso eu desenvolvi o método Mulher Plena e Realizada. Vai trabalhar suas crenças, suas feridas emocionais, identidade, propósito, traumas, medo, insegurança. Para você, mulher que às vezes está se sentindo cansada, irritada, sobrecarregada, esgotada, que não sabe, que não está conseguindo mais viver essa realidade.
para você se transformar nessa mulher plena, realizada, autêntica e genuína. Então, o curso está desenvolvido em 4 módulos: feridas emocionais, relacionamentos, identidade e propósito. Está na plataforma de confiança, pensado justamente em você, e o preço do investimento é irrisório para a transformação que você vai adquirir. Então, o que você vai decidir hoje? E sem mais delongas, vamos para a nossa estratégia. Hoje eu decidi trazer apenas uma estratégia para aumentar o seu nível de consciência. Você vai precisar entender que essa transformação de mentalidade, ela é um processo contínuo. Como assim? Lembra que eu trouxe o meu exemplo pessoal de 1 ano e meio atrás que eu decidi mudar o meu ambiente, as minhas referências, as minhas influências, e eu comecei a subir uma escada de transformação, de desenvolvimento, de prosperidade? Pois é um processo contínuo que você decide, que você escolhe. Então vai requerer de você dedicação, disciplina. Não é fazer o que você quer, é fazer o que você precisa fazer. E perseverança. Às vezes você vai precisar fazer o que precisa para chegar onde você quer. E não fazer o que você quer para chegar, para às vezes não sair do lugar. Fez sentido para você? Ficou alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários. E eu vou estar te esperando do lado de cá. E para você que quer, às vezes, um acompanhamento individual, tem o link lá na bio também. E às vezes você tá aí, eu quero transformar minha relação. Tem o curso também. Então, só vem pro lado de cá. Tchau, tchau. Não fica assim.